Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E ajude também o nosso canal. Clique no like, o joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nós já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então, nós temos playlists de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, é todo gratuito. O vídeo de hoje é sobre uma pergunta bem simples e direto, né? Professor, todas as plantas florescem? Por que as minhas echevérias nunca floresceram? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte do controle de praga. Essa pergunta foi encaminhada pela Silvia, que mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Tá certo? E ela pergunta essa questão, né? Bem interessante, e eu resolvi fazer esse vídeo para elucidar muito dessas situações, né? Que muita gente encaminha esse tipo de pergunta para a gente, ok? E eu vou tentar aqui falar de uma forma, digamos assim, mais geral possível, tá certo? Fique até o final do vídeo, muita informação bem interessante para vocês, ok? Olha, eu tenho um playlist, sobre florescimento, tá certo? Indução de florescimento. É lógico que eu vou postar muita coisa ainda. Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder clicar ali e assistir, seria bem interessante. Outra coisa, né, que a gente precisa falar, cada espécie, né, vegetal, né, tem o seu, digamos assim, a sua sistema, tá certo, de florescimento, de indução de florescimento. Então, a gente tem que conhecer espécie por espécie, tá certo? Nessa onda de coleção de plantas, né, tá certo? Muita gente adquiriu plantas, né, e na verdade nem conhece a espécie, tá certo? Então, esse é um outro playlist que eu vou deixar aqui também, tá certo? Conhecendo as espécies, né? Seria bem interessante, para que você tenha uma noção, né, de como é que é o florescimento das plantas. Eu recentemente postei um vídeo sobre uma espécie suculenta que eu tenho há mais de 25 anos e nunca floresceu, tá certo? Então, nós estamos começando a fazer um trabalhinho de indução de florescimento. Vamos ver se ela floresce. Eu vou postar aqui, obviamente, nesse canal, se vai florescer ou não, pelo sistema que a gente está fazendo, né? A indução que a gente está utilizando para o florescimento dessas espécies, ok? Mas respondendo a primeira pergunta, né? Se todas as espécies botânicas florescem, olha, sim, todas as espécies botânicas superiores, né? Elas florescem, tá certo? Então, na verdade, se não está florescendo, o que é que está acontecendo, né? Então, a gente vai colocar aqui algumas situações que muitas vezes, né, o pessoal
não percebe, né? É o caso, por exemplo, da Zamioculca, né? Ou o caso das bromélias, né? Eu comentei aqui, por exemplo, da Fireball, né? A bromélia Fireball, ok? Muita gente nem percebe, tá certo, o florescimento dessas bromélias, porque a flor é bem diminuta e ela fica dentro do copinho, tá certo? Então muita gente nem percebe que a planta floresceu, tá certo? O único que percebe são os beija-flores, tá certo? Que elas visitam constantemente, tá? Essas bromeliáceas também, tá? E no caso da Zamioculca, tá certo? A flor é tão pequeno, tá? E ela fica bem na base, tá? E muitas vezes elas ficam com a coloração verde e o pessoal acaba não percebendo que é flor, tá certo? Mas as Zamioculcas também florescem, tá? Eu constantemente vejo, tá certo? A floração das Zamioculcas, só que não são flores que chamam a atenção, né? Por isso que muita gente nem percebe que essas plantas floresceram ou estão floridas, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Um dos motivos, digamos assim, mais comum de não haver o florescimento é porque a sua planta não chegou na fase da sua maturação. Somente plantas que chegam na fase da maturação é que vai ter, tá, a indução e depois, posteriormente, o seu florescimento, tá certo? E isso pode depender de espécie para espécie e até de variedade para variedade, tá certo? Então, no caso, por exemplo, da rosa do deserto, né, a gente já percebeu que essas novas híbridas, né, plantas cultivares híbridas, né, elas levam em torno aí 3 anos, ok? Na natureza, isso pode levar de 5 a 10 anos para que a planta produza a primeira floração, tá certo? Uma vez que floresceu, aí todos os anos ela vai florescer. Vai depender muito de espécie para espécie, ok? A maturação pode ser adiantada, né? No caso, se você cultivar ela, tá? Ou no caso natural, ela pode levar muito tempo, tá certo? Existem evidências de que, por exemplo, a planta de xique-xique pode levar de 10 a 15 anos para ela emitir a primeira floração, tá certo? Então, é o que eu falei, vai depender muito de espécie, tá? Para espécie botânica, tá certo? E a falta de florescimento também pode ser ocasionado, né? Principalmente pela localidade onde está essas plantas. E essas echevérias, normalmente, elas são de localidades onde tenha frio, tá certo? Então, não um frio intenso, né? Mas uma diminuição de temperatura no inverno que talvez seja necessário para que haja o florescimento, tá, de algumas dessas suas echevérias, ok? E não é somente o frio, tá certo? Pode ser também que ela necessite, né, uma diferença, tá, gradual, tá, do comprimento de dia. A gente chama de fotoperiodismo, tá certo? Então, algumas plantas só vão começar a emitir a floração quando elas perceberem que ela está chegando, por exemplo, no outono, inverno ou situação parecida. Ok? Isso ocorre muito, por exemplo, com crisântemo, né? Com calanchoe, né? Então, e os produtores fazem essa indução, tá certo? Para que haja, tá, o florescimento, mesmo que não tenha esse, digamos assim, diferente comprimento do dia, né? Que eu acabei de falar, o fotoperiodismo. Tá certo? Eu irei falar sobre essa situação e como você pode induzir algumas outras plantas, tá certo? Que a gente acaba não vendo a floração. Eu mesmo tenho no orquidário várias suculentas, tá certo? Que
nunca floresceram desde que a gente está cultivando, tá certo? Então são plantas que necessitam fazer, né, ou necessitam de uma indução, ok? Para que haja o florescimento, tá certo? Existem vários tipos de indução, eu não estou falando nada de produtos químicos aqui, apesar que existem, né? Mas são de situações, né, e de técnicas que a gente pode fazer para que haja o florescimento, tá certo? Vocês viram que essa pergunta, tá certo? É bem simples, né? A gente tem uma resposta, uma gama, né, de informações para passar para vocês, tá certo? Então, é interessante essa situação, tá certo? Eu acho que você pode sim induzir essa floração, mas a gente vai deixar no outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui, tá certo? Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, encaminhe para o nosso canal aqui. Isso vai ajudar o nosso projeto aqui e vai também colaborar com informações para todos, tá certo? Então, a ideia desse canal é tentar passar informações um pouquinho mais, digamos assim, numa linguagem mais simples para que todo mundo consiga aproveitar e cultivar melhor as suas plantas, tá certo? Como em todos os vídeos, a gente dedica os vídeos para as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje estamos dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Eles acolhem meninas abusadas sexualmente, tá? E eles estão precisando de muitas coisas, né, que você pode ajudar. Alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos, tudo que você puder doar. E peço a sua ajuda também para o nosso canal, ok? Já estamos com mais de 370 vídeos, né, com muita coisa, tá certo? Muitas informações. Mas para isso a gente precisa, para continuar com esse trabalho, nós precisamos de uma coisa simples de vocês, né? Clicando no joinha, tá certo? Se inscrevendo no canal, seria muito importante para a gente, ok? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado!